Fala, gente! Voltamos aí com o nosso quadro de perguntas e respostas. Quem tiver perguntas pode colocar aí nos comentários. Se já fez nos vídeos anteriores desse quadro, pode repetir a pergunta, porque é muita pergunta por vídeo, então algumas delas acabam passando lá, eu não anoto aqui. Então, se vocês forem repetindo, fica mais fácil e provável de eu acabar respondendo aí em vídeos futuros. E, bom, tem muita gente que faz perguntas que eu já respondi em vídeos anteriores desse quadro, teve vários já, tem uma playlist aí que eu vou linkar pra vocês nos cartões e tem também na descrição do vídeo. Deem uma olhada nos outros vídeos lá, tem um índice até que eu fiz pra vocês, no caso, pra ficar mais fácil, lá com todos os vídeos e as perguntas feitas em cada, tudo em um post só lá no blog, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E, bom, começando aí com uma pergunta aí que já foi feita várias vezes, por que não teve a continuação de Masou Gakuen? O anime aí era um ecchi bem pesado, parecido aí com Shinmai Mao. Inclusive os personagens ganhavam poderes através da interação, bom, aquela interação. Então você tem noção aí do que acontecia. E bom, o anime terminou com continua lá, então a impressão que dava é que tinha uma segunda temporada nos planos. Só que ela nunca aconteceu. O anime acabou há muitos anos e já acabou a novel, inclusive, e nada dessa segunda temporada. Então o que aconteceu? Vai ter a segunda temporada? Olha, gente, é muito pouco provável, porque eu acho que eles tinham nos planos, mas decidiram que não valia a pena, porque não fez tanto sucesso o anime, talvez tivesse nos planos desde o começo, tinha material pra isso até, pra fazer uma nova temporada logo depois da primeira. Mas aí a primeira não fez o sucesso que eles esperavam, só que por que deixar que ele continue no final? Então, eu acho que estava em aberto, quando terminaram, não tinha certeza ainda se ia continuar ou não. Mas aí terminou, eles esperaram um tempinho e tal, o negócio não fez o sucesso que eles esperavam, e aí decidiram cancelar a produção aí dessa parte 2. Outro motivo que muita gente alega é porque seria polêmico demais. Como assim? Bom, nas próximas partes aí, o protagonista teria interações com a irmã dele, sim, irmã de sangue, pois é. Então, sabe o que ele faz com as outras garotas e tal? Então, aconteceria com a irmã e com a mãe. Eu não tô brincando, é sério isso. Ia revelar a mãe dele e tal lá, a mãe dele tem poderes também e tudo mais, e aí... Bom, ia ter interações, então... Alguns podem alegar que tinha isso em Shinmai Mao também, não impediu ele de ter uma segunda temporada. Não, gente. Em Shinmai, tinha no máximo o protagonista com a tia dele. Não tinha ele com irmã de verdade, a Mil não é irmã dele de verdade. É, no caso, irmã adotada ali pela família e tal. Então não é irmã de sangue exatamente dele, embora tenha, no caso, um parentesco entre eles. Mas ainda assim não é, no caso, irmã de sangue. Então, embora Shinmai tenha suas polêmicas aqui e ali, nem se compara ao cara, no caso, com a irmã de sangue dele e com a mãe. Então, teria uns negócios bem doidos aí, numa segunda temporada de Masou Gakuen. Inclusive, o pessoal chama de HXH. E quando o pessoal sempre que fala o HXH pra mim, eu fico, pô, qual o HXH? Porque tem o Hunter x Hunter e tem o Masou Gakuen, são totalmente diferentes um do outro. Então, no caso, tem que pegar pelo contexto, às vezes, qual das duas o pessoal tá falando. Mas o ponto é que, sim, teria coisas polêmicas aí, com certeza, numa segunda temporada. Podem ter, no caso, desistido dela por isso? Podem. Nada impede que nunca seja um dos motivos. Mas não tem como ter certeza. É só, no caso, uma especulação isso. Pode ser tanto a polêmica quanto aí a falta de sucesso da primeira temporada. Que, no caso, cortaram os planos aí que eles tinham para uma segunda temporada. Por isso que Tio continua lá. Tava nos planos, mas acabaram desistindo. No caso dessa segunda temporada aí. O motivo correto a gente nunca vai saber. Mas a chance de acontecer a segunda temporada mesmo, anos e anos depois, mesmo com a obra já finalizada aí, é muito baixa hoje em dia. Nunca é impossível, pode ser um milagre aí, um negócio de doido, eles nada anunciam, eu vou me surpreender horrores se acontecer. Então a chance não é zero, mas é muito baixa. Como eu falei, se acontecer, vai ficar um bando de gente, como assim? Tipo, surpresa pra caramba. E, bom, pergunta 2, só gosta de louras? Pô, gente, eu elogio pra caramba garota de cabelo branco. Alguns até vão brincar, pô, Marco, tu negócio de velha. Pô, vai chamar isso de velha, caramba? Tem um bando de waifus de cabelo branco, na verdade. No caso, várias das minhas favoritas estão de cabelo branco. Quem viu minha lista aí das minhas waifus favoritas de todos os tempos, tem mais garota de cabelo branco do que loura. Tem de cabelo rosa também. Esse mito aí que o Marcos só gosta de loura é totalmente infundado. E bom, antes que eu continue, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou esse quadro aqui de perguntas e respostas. Já vi animes de Gundam? Já, vários deles na verdade.
Inclusive, o que eu mais gostei, porque também é outra pergunta que fazem direto, é o Hard-Blooded Orphans. Não é um dos meus animes favoritos, nem nada disso. Tem esse outro aí também, caso depois de Hard-Blooded Orphans, esse aí, que é bem doido, vale dizer, mas me divertiu. Seria um outro que eu acabei curtindo um pouquinho. Não é meu favorito também, nem nada disso, mas ainda assim me diverti um pouco devido a algumas coisas aí que acontecem. Mas pra quem quer a melhor história, eu diria que é desse Hard-Blooded Orphans aí. Alguns perguntam qual a ordem pra ver Gundam também, fizeram pergunta em outros vídeos disso. Olha, gente, não tem ordem! Assiste o que você quiser, são histórias isoladas. A não ser que seja tipo Hard-Blooded Orphans segunda temporada. Pô, aí é porque são 50 episódios. Tem a primeira parte, 20 e tantos episódios, depois a segunda parte, 20 e tantos episódios. Então não tem mistério aí. No caso, depois de ver a primeira temporada, você assiste a segunda. Mas, tem um Gundam antes de Hard-Blooded Orphans? Não! É uma história isolada lá de Gundam. Então, personagens novos, tudo novo lá. Pode começar nele, que é isso que eu falei aqui. Ou outro Gundam que você se interessou. Só não vai pra segunda temporada dele direto, né? Mas os nomes dos Gundam geralmente diferenciam um ao outro. Você não tem que assistir nenhum outro Gundam antes desse aí novo, que vai sair da bruxa e tal. Porque é uma história isolada, com personagens novos e tal. Gundam é basicamente uma franquia onde vão entrar no robô e lutar no robô. Eu vou resumir assim. Mas tem muita política envolvida também, tá, outros elementos aí. Mas o ponto é que não tem ordem. Esquece o negócio de ordem. Caso assiste, qualquer um que te chamou atenção, vai lá e assiste. Autores podem escolher os estúdios em que vão adaptar seus animes. Olha, se pudessem, todo autor escolheria o estúdio top. No caso, pegaria Kyoto Animation, Bones, Ufotable, algum estúdio muito bacana aí. E não é assim que funciona. Tem um bando de animes aí adaptados em estúdios porqueira pra caramba. Outros em estúdios medianos e tal. Então, claramente, os autores não podem escolher o estúdio, mas eles podem pedir. E aí o produtor vai lá, talvez até fale com o pessoal daquele estúdio, ele tem contatos lá, pô, vocês não querem adaptar essa obra aqui, XY? E aí o estúdio fala, pô, não queremos, estamos ocupados, no caso a gente não gostou dessa obra, essa obra aí é muito fraca, a gente não acha que ele vai repercutir bastante, a gente quer fazer coisas que vão gerar um hype maior. Então, basicamente, o estúdio pode negar. E acontece com frequência. A gente teve vários casos aí de produtores comentando que vários animes, no caso que eles pegam, eles tentam vários estúdios lá diferentes, fazendo propostas pra eles, e aí o estúdio X aceita. De todos aqueles que eles tentaram. Então, obviamente, dá pro autor pedir lá, pô, quero minha obra pelo Ufotable. Mas aí provavelmente ele vai receber a resposta, ó, o Ufotable não quer fazer sua obra. Seria realmente um mundo muito utópico se todo autor pudesse conseguir a staff dos sonhos lá, o estúdio dos sonhos, no caso, para adaptação da sua obra. Obviamente que alguns autores mais famosos, se quiserem, pelo menos podem exigir algumas coisas. Ó, ou faz um estúdio bom pra caramba, com um staff bacana, não precisa ser o melhor estúdio do mundo, mas, tipo, bota uma exigência mínima. Num estúdio meia boca, com um staff meia boca, eu não aceito, por exemplo. Aí eu não quero que faça. Então, antes de venderem os direitos da obra dele, no caso pra produtora, porque depois que vendeu os direitos, aí já era. Os direitos da produtora. No caso, ela pode até entrar em briga com o autor fica alegando no Twitter e tal, reclamando pra caramba e tudo mais, lá, gerando uma treta danada. Mas ele não pode impedir que o anime seja feito, porque os direitos já foram vendidos. E os direitos estão com a editora. O autor ganha uma porcentagem. E, obviamente, se o material original bombar, ele vai se dar bem também. Mas ele não fica ganhando royalties e tal, no caso, depois que o anime começa a ser vendido pro stream, o Diabo 4. Quase todo esse dinheiro vai pra produtora. Então, os autores, em geral, podem até exigir da editora, se eles forem muito grandes e tal. A editora não vai querer ser contra eles. Ó, só aceita vender os direitos da minha obra para algum produtor que possa garantir um staff premium, por exemplo, algo parecido. Então, isso aí eu creio que seja possível com autores muito grandes, já ouvi falar sobre isso. Mas, em geral, a maioria dos autores, que são médios a pequenos, podem até ter alguns desejos, mas se vai ser atendido é outra história. Tem até alguns casos que a staff atendeu o desejo do autor no roteiro e tal, o autor até ajudou a fazer o roteiro, interferiu lá um pouco, mas ele conseguir exigir uma staff X ou Y aí é bem mais complicado. A ordem para ver Dungeon Ideai. Gente, mais fácil impossível, tem números e algoritmos romanos ali. Então, vai no 1, primeira temporada, 2, 3, 4. Ah, mas tem um spin-off. Beleza, é um spin-off, tem um nome diferente, pô. Então, nome diferente, você não precisa assistir, ou ver depois. No caso do spin-off lá, foca num outro grupo de personagens, o protagonista é secundário no spin-off. Tem também o filme. O filme você não precisa assistir, é uma história original. Então, filme e spin-off, só isso. Não confunde tanto assim. E aí tem aí as 4 temporadas até o momento, e todas elas têm número no final, então não tem mistério, não precisa de um guia pra assistir Dungeon Ideai, é muito óbvio, direto e reto lá.
Começa no primeiro, vai pro segundo, terceiro, quarta temporada. Pronto. Tipo, não tem mistério. Kumodesuga vai ter segunda temporada? Olha, eu gostaria bastante, tem material já pra isso. Porque eles terminaram muito em aberto lá com um ganchinho do mal. Tudo bem que chegou até um ponto bacana da história, a gente viu uma evolução absurda. No caso da heroína principal, então, do começo ao final, nossa, já vira volta, foi legal pra caramba. Mas termina de uma forma lá que você, pô, vai terminar aqui? Então gostaria muito de uma continuação, com certeza, e tem material bastante pra isso. O problema é se fez sucesso bastante ou não. Não pareceu ficar uma obra muito comentada e tal na época que eu assisti lá. Então as chances não são altas, na minha visão, de ter uma segunda temporada, mas existem. No caso, hoje em dia, até obras aí menos populares estão conseguindo, às vezes, continuações, porque eles estão com falta de material para adaptar. Então eu não duvidaria que acabasse saindo uma segunda temporada do anime da Aranha. Eu só acho que as chances não são altas, de mediana abaixo de acontecer. Mag vai ter uma nova temporada? Olha, eu acho bem pouco provável. Eles, ao invés de fazer uma nova temporada de Mag, resolveram adaptar outra obra da autora. Inclusive foi uma adaptação muito porca, a de Mag é muito superior às que eles fizeram lá. Essa nova, nossa, foi para um estúdio super meia boca. Mas o ponto é que eles não parecem ter mais muito interesse em Mag, que já terminou um bom tempo. Então eu acho que as chances de ter uma nova temporada são muito baixas hoje em dia. Atualizações de Space and Wolf. Olha, anunciaram um projeto animado aí, tanto para a versão antiga, focada no casal principal, como também na nova novel do autor, que se foca aí na história da filha deles. Então a gente não teve novidades depois disso, anunciaram aí que vai ter anime, mas foi isso. Agora a gente tem que aguardar aí uma data oficial, divulgação, etc. Em algum momento. No caso, vai acontecer. Tem um evento da editora aí em breve, em outubro, então a gente deve ter novidades por lá. Hunter x Hunter vai ter continuação? Olha, eu não acho impossível. O problema é que o autor produz conteúdo muito devagar. Teve, no caso, comemoração louca aí do pessoal, porque ele voltou do hiatus, mas ele não falou por quanto tempo ele ia voltar do hiatus. Então ele pode voltar, lançar aí, no caso, 2 meses de volume, 3 meses, e aí entra em mais 2 anos de hiatus. Então, alguém vai dizer, pô, Marco, bate na boca aí falando um negócio desse. Pô, mas, gente, depois do histórico que ele fez aí nos últimos anos, vocês querem que eu pense o quê? Então o problema de Hunter x Hunter principal é que é produzido em câmera lenta mais material aí. Então até ter material para mais uma temporada longa eu digo de uns 50, 100 episódios, nossa! Então a gente vai estar velhinho já provavelmente, no ritmo que o autor anda pelo menos. Então tem material já, se eles quisessem fazer uma nova temporada pequena, mas eu creio que se fossem voltar com Hunter x Hunter, eles iam querer fazer uma temporada longa, tipo a primeira. Mas aí precisaria de muito mais material do que tem no momento. Então não acho impossível. Foi um anime que fez muito sucesso, é bem lembrado até hoje. Mas quando chegar no ponto de já ter material para fazer uma temporada mais longa, é capaz de já ter passado aí uns 20 anos da primeira temporada. Então a não ser que ele fique uns 2 anos aí publicando direto, aí sim, teria material para fazer uma temporada mais longa. Mas se ele voltar a hiatus em breve, aí não adianta grande coisa. Então, basicamente, vocês dependem do autor. Se ele começar a produzir pra caramba, aumenta monstruosamente a chance de vocês ganharem uma nova temporada de Hunter x Hunter. Mas se ele continuar produzindo na velocidade de lesma dele, aí fica um pouquinho mais complicado. Blend S vai ter nova temporada? Olha, eu acho bem pouco provável. Embora a opening tenha virado um meme viral na época, o anime não foi desconhecido também, mas não foi um grande hit ou algo parecido. Então, se até hoje eles não quiseram fazer uma nova temporada e tem material bastante para isso, parece pouco provável que vão anunciar no futuro. Não é impossível, tem alguns casos muito estranhos que vem acontecendo aí. No caso, esse aí, por exemplo, Masamune no Revenge, ninguém mais esperava uma nova temporada, do nada, vai ter nova temporada. Ficou todo mundo, hã? Tipo, sério? Então, tem os casos assim. Nada impede que aconteça com o Blend S também. Mas, de novo, as chances de acontecer são baixíssimas. É aquela obra que você não espera de jeito nenhum que tenha uma nova temporada, mas acaba tendo. Porque, como eu falo, a chance nunca é zero. Sempre pode ser uma coisa aí doida por trás dos panos que a gente não sabe, e aí levou a ter uma nova temporada. Tem algumas obras aí que faz sentido porque, olha, as vendas do material original catapultaram, tipo Classroom of Elite. No caso, ele basicamente teve uma nova temporada porque a novel tá bombando cada vez mais no Japão. Depois terminou o anime, as novas só começaram a vender cada vez mais. Então valia a pena fazer uma nova temporada até como marketing pro material original, que o pessoal tá adorando. É isso, chance aí baixa de Blend S, a não ser que tenha um milagre aí pode acontecer, quem sabe, uma nova temporada. O que eu achei de Charlotte? Já que eu elogio bastante uma outra obra do autor, que é Angel Beats. No caso, são 2 animes originais, mas tem o mesmo roteirista, o criador da história por trás.
E, bom, gostei bastante de Angel Beats, não é perfeito, mas eu achei bem legal, lembro muito bem até hoje. Enquanto isso, Charlotte, eu não gostei. É por isso que você não vê eu comentar muito aqui. Se eu não gostei de algo, às vezes tem um desabafo e tal, mas é isso. Não vou ficar, no caso, remoendo, tendo vídeo direto sobre e tal, coisa parecida. Então a história de Charlotte começa divertidinha até. Tava com expectativas altas na época, porque era do mesmo autor de Angel Beats. Então, nossa, expectativas lá no teto. E, meu Deus, que porcaria! A partir da metade, lá quando a história fica séria, o negócio fica trash pra caramba, o roteiro tem furo até não dá mais. Isso sem falar no final, que é pior ainda. Então, detestei o final, romance horrível. No caso, parece que o cara se apaixonou pela garota, mas ela ficou com ele só de favor, não era apaixonada de verdade por ele. E, olha... horrível. Não gostei de Charlotte de jeito nenhum, por isso que eu não falo muito sobre ele aqui no canal. Deadman Wanderers vai ter segunda temporada. Olha, as chances são bem baixas, não é impossível. O mangá terminou há muito tempo já, inclusive eu gostei do final. Mas o ponto é que o anime não fez muito sucesso na época. Talvez, com o negócio do stream e tal, hoje em dia tivesse feito mais sucesso. Mas eles vão avaliar pela época. Então, passou muito tempo, fazer um remake também não faz muito sentido. Seguiram, em geral, no caso, o mangá, com algumas modificações aqui e ali, mas seguiram. Então a chance, enquanto, de novo, não é impossível, é bem baixa de Deadman ter uma segunda temporada. Já adiantando uma pergunta que muita gente vai fazer: por que eu tô com uma camisa diferente em certas partes do vídeo? Bom, porque a outra parte foi gravada antes, mas eu acabei tirando das perguntas e respostas anteriores, porque tava ficando muito grande, o vídeo ia ficar com 30 minutos. Então eu tirei algumas perguntas lá e respostas e botei nesse vídeo. Mas, no caso, nessas respostas eu tô com uma camisa diferente. Foi outra gravação. Tá aí a resposta, uma pergunta que com certeza, no caso, alguns fariam nesse vídeo. E, bom, temos aí uma pergunta que fazem direto a vários vídeos, no caso desse quadro aí. One Piece, porque eu não comento muito no canal? Bom, basicamente porque eu não acompanho. Então é um anime que eu não acompanho. Como é que eu vou ficar comentando sobre ele? Quando teve um episódio muito importante e tal, muito legal. Beleza, mas eu não acompanho. Eu vou assistir o episódio e vou entender o que tá acontecendo. Então eu não comento. É basicamente isso. O que leva a outras perguntas. Pô, Marcos, já tentou assistir One Piece? Já! É um anime bem famoso, com certeza eu já tentei dar uma chance. Mas não curti. Já tentei ver o mangá, me pergunta direto também. Sim! No caso, primeiro eu fui no mangá, na verdade. Aí não curti muito. Aí fui ver o anime. Aí também não curti muito e dropei, deixei pra lá. Tem aquela piadinha, né? No caso, calma que depois de 200 episódios melhora. Então não tenho paciência pra isso. O pessoal tá careca de saber aqui que, no caso, eu dou pra um anime uns 20 episódios, animes muito longos. Animes menores, no caso, se não entregarem nada fantástico, sei lá, nos primeiros 6 episódios, tudo bem. No caso, eles vão ser fechados com 12 episódios, eu não vou ver a segunda temporada. Então, animes curtinhos não tem problema. Eu não vou perder muito tempo neles. Agora, ficar assistindo um anime que eu não tô gostando por 200, 500 episódios, não vale a pena. No caso, tá doido. Com esse tempo aí, eu assistiria uns 30, 40 animes diferentes. E eu gosto muito de variedade. Então, eu não tava curtindo One Piece. No caso, vi uns 20 e tantos episódios aí, porque primeiro eu assisti uns 2, 3 episódios, não gostei muito. Aí dropei. Aí anos depois, no caso, falaram muito comigo, aí eu tentei de novo. Aí assisti, recentemente até, vi mais uns episódios aí, quando saiu na Netflix. Mas não curti, não é pra mim. Por quê? Pô, Marco, por que você não gosta de One Piece? Outra pergunta aí. Então vamos respondendo várias de uma vez sobre One Piece. Bom, analisando friamente, One Piece é basicamente tudo que eu não gosto em um shounen. Como assim? Bom, você tem um design que é bem deformado, é aquele design meio cartoon, tem muita gente que curte. Eu não gosto muito. Se for um anime de comédia, beleza, aí eu não ligo. Embora geralmente eu prefira anime de comédia que tem um design ok, e aí distorcem nas partes cômicas, aí eu acho de boa. Mas um anime que é o tempo inteiro meio disforme, com os personagens e tal, eu geralmente não gosto muito. Tem isso aí, de inicial. Então One Piece tem muito disso, designs todos deformados, todos desproporcionais. Outra coisa, eu valorizo muito a animação boa, e no caso em tudo que é luta, e não só de vez em quando. One Piece é aquele anime, no caso, que de vez em quando tem umas animações legais. No caso, até quando tem, o pessoal vem em cima de mim e tal, pô, Marcos, viu aquele episódio e tal? Mas, no geral, não é aquele anime que toda luta entrega um negócio fantástico. Isso aí não é primordial pra eu assistir, mas é um negócio que ajuda, com certeza. Outro problema, estilo da história. Eu gosto de histórias um pouco mais pesadas, aquele tom mais dark, com muito gore e violência. Então vocês podem até pensar em algumas que dão certo pra mim. Caso obras que eu elogiei recentemente, caso shounens que eu adorei, bem novos. Kimetsu no Yaiba,
Jujutsu Kaisen, e esses batem perfeitamente com o meu gosto. São obras com um tom mais pesado, tem muito gore, são muito bem animados, todas as partes de ação ambos entregam muito bem, os corpos dos personagens são bem bonitinhos, tal direitinho, no caso o design de Kimetsu é mais bonito, por exemplo, mas o importante é que os corpos são certinhos e tal, eu não gosto daqueles animes com o corpo todo meio, parece cartoon. Então esses dois aí batem perfeitamente com o meu gosto. Enquanto One Piece tem um bando de coisas que eu não gosto em um shonen. No caso, o modelo da história é mais leve, em geral. Óbvio que vai ter algum momento aqui e ali que vai ser um pouquinho mais pesado e tal, mas o tom é mais leve. O que leva a outro ponto, muita comédia. One Piece é cheio, entupido de comédia. Enquanto eu prefiro shonens que são mais sérios em geral, tem uma pegada mais séria. Pode ter até uma comédiazinha aqui e ali, um pouco de humor, mas o foco geral é numa pegada mais séria, que é o caso aí de Jujutsu Kaisen, no caso Kimetsu também. Um outro shonen que eu gostei bastante, falo bem até hoje, a Kamega Kill, é mais meu estilo de shonen. Então, mortos também, eu gosto de shonens que o autor não liga muito de matando personagens, importantes até, que ele deu muito valor até ao longo da história, ele sai arregaçando lá vários deles, e isso dá aquela surpresa, você, no caso, nunca tem certeza se o personagem vai estar seguro mesmo, aquele que você gosta, pode morrer a qualquer momento. Dinamismo é muito importante também, ou seja, eu gosto de tramas rápidas. Kimetsu, por exemplo, Jujutsu, tem sempre alguma coisa acontecendo, a história não para. Enquanto One Piece é um negócio bem mais lentinho, em termos de história. As coisas acontecem muito devagar. Então, basicamente, o One Piece não é o meu estilo de shounen. Tentei já algumas vezes e tal, mas não bate, no caso, com o meu gosto. Então, acho que a comparação aí até funciona bem, porque eu botei dois shounens que eu gosto bastante, tá? O estilo de shounen que eu curto bastante, e no caso, se você comparar isso com One Piece, você vai ver que são estilos completamente diferentes. Então eu não fico fazendo vídeo pra odiar e tal, falar mal, mas é um negócio que não me interessa, basicamente. No caso, One Piece existe, faz muito sucesso e tal, muita gente gosta, mas é um negócio que eu tentei já assistir, realmente não funcionou pra mim. Então eu não comento. É basicamente isso, não tem grande mistério. Por que eu não falo de One Piece? Porque eu não assisto One Piece, porque eu já tentei dar uma chance e não me interessou. E bom, quem tiver mais perguntas, coloque aí nos comentários, porque várias delas eu pego pra usar nos próximos vídeos desse quadro. E bom, é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.